A nossa história já começa com uma criança chorando e, meu Deus do Vixe, céu, não gosto muito disso, não. bonita. E é dito, nossos realmente. filhos são boas crianças. Criança é muito chato, Eles são vamos ser angélicos, sinceros. diferente de qualquer outra criança do mundo. Mas Ah, nem igrejinha? qualquer um pode ser Ok. pai. De repente, então, aparece um maluco engravatado parecendo um mafioso. E ele fala que a partir de vilão. hoje ele será o pai daquela criança. E assim que o garoto vai entrando no carro, é dito, eu recebi uma educação especial, entre aspas. Mas que Ok. educação especial que eu tô falando? Bem, e quando eu falo que foi uma educação muito especial, foi bem especial mesmo. De repente, Como então, assim? aquela freira que tava toda tímida e amigável e aquelas crianças que estavam chorando mudam completamente seu semblante. A freira Ô, então louco! fala assim, ok, Tem uma todos cicatriz vocês, aqui. já foi o bastante. Agora é hora de treinar. Vai ter E bem batalha? nessa hora, todas as crianças começaram a sacar, tipo, facas e adagas e outras armas. A freira Que então porra é fala pra essa? garotinha assim, Ellie, quando você finge que chora, não há necessidade de deixar o seu nariz escorrer desse jeito. E os Entendi. pais podem odiar as crianças que parecem lentas e nojentas. A garotinha Ó, então tem com uma cicatriz expressão bem foda. séria fala que ela entendeu o recado e que ela teria isso em mente da próxima vez. E de uma janela, Da o homem hora. estava observando tudo aquilo. E ele fala, esse tipo de educação é um presente pra eles. Essas crianças foram Presente? treinadas como armas desde o momento em que começaram a andar. Ah, não E vem eles com estão essa sendo não, criados pelo amor de Deus. Cadê o videogame? Videogame é bom, videogame ensina, educa. E essas paradas aí de arma? Ah, isso corta um dedo, o que acontece? Fica chorando. cuidadosamente sobre Vai cuidar? Não vai disciplinas cuidar. especiais. E nessa hora, meus amigos, apareceu um aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês vão Caralho! se apaixonar. Apareceu Veio literalmente uma daqui. mulher maromba demais, mano. Mano, a mulher, Mulher de costas maromba? parecia uma geladeira Interessante. Electrolux, 2 portas, fi. Olha o tamanho dessa Nem mina. vem com essa não. Ela é 2 geladeiras Electrolux. Ah, é gigante. O outro fala que era por isso que é extremamente caro cuidar de crianças. E é dito, para que essas crianças são usadas? E bem, aquele homem, ele fala assim, essas crianças são como computadores. E a forma como são utilizadas é determinada pelos compradores. Na verdade, Ok. seus compradores são os seus pais. Aquele homem que acabou de adotar o garoto, ele fala assim, esse é o objetivo, memorize bem o seu rosto. E acaba mostrando a foto para o garoto. Então é dito, no entanto, por Ok. serem perigosos, foram tomadas medidas de segurança. Certas regras que foram impressas nesses jovens, que absolutamente não podem desobedecer nenhuma dessas regras. Entendi. E foi Lavagem nomeado cerebral, isso bom. como os 3 princípios absolutos. E estes Vixe, 3 padre. princípios são projetados para Padre Calvo! Muito foda. garantir que o comprador possa controlar as crianças. E é crucial que você se lembre deles. A cena então volta para o garoto e o garoto fala Vixe, só tem cara calvo aqui. Ele até parece chifre, assim. assim, pai, há um carro Por que essa é calvície, que não é calvície, mas que todo mundo chama de calvície? seguindo. E o homem fala assim, o quê? O que você disse, garoto? Cale a sua boca e memorize esse rosto agora. E o garoto assustado fala assim, sim, ordem recebida, pai. E a primeira regra era que as palavras dos pais são absolutas. Porém, Foda-se, na cena a criança não seguinte, ouve. vimos que o garoto na verdade estava certo. Realmente tinha um carro perseguindo eles. O carro então acaba batendo no Vixe. outro carro que estava o pai do garoto e esse garoto, fazendo com que o carro que eles estavam capote no meio da rua. Ah, E nisso a segunda porra! regra É, foi foi dita. de F. Eles não podem usar o seu poder sem a permissão dos seus pais. O garoto então vê o corpo do seu pai não vai poder todo fazer ensanguentado nada. depois do acidente. Ele então pega o braço do seu pai e checa o pulso para ver se ele ainda estava vivo. E do lado de fora tinha outros caras já com fuzil pronto para atirar naquele garoto. E debaixo do carro capotado, o garoto sai ensanguentado. É uma criança, chorando, afinal de pedindo contas, ajuda ainda. para ajudar o seu pai. Justo. Já que o seu pai não estava respirando de forma alguma. Coitado. Os homens então falam assim, Mal "Que conheceu e droga, já ninguém perdeu." disse que tinha uma criança com ele. Será que devemos apenas nos livrar dele? O outro fala assim, qual Foi que é o do seu Vasco. ponto, cara? Ele é apenas uma criança de qualquer forma. Devemos deixar esse É. garoto em algum lugar Tá chorando, é uma qualquer e criança, né? sair. Então é explicado o último e o mais importante dos princípios, que é, caso Qual? a segurança dos seus pais seja ameaçada, as crianças ignorarão as 2 primeiras regras acima e resolverão a situação. E bom, dito e feito, foi os dois foram literalmente isso capotados. que aconteceu. Quando o cara se aproximou pra ajudar aquele garotinho, Ok. o garoto acabou pegando Interessante, um vidro e mas quebrou o carro interessante, e enfiando gosto. na garganta daquele cara. E foi tão rápido que o cara simplesmente não teve reação. O garoto então acaba roubando a arma do cara. E o amigo dele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, já que o corpo estava tampando o garoto e ele não conseguiu ver que o cara tava com a garganta cortada. E Que por baixo do bizarro. corpo do outro cara, o garoto acaba atirando no outro, bem na cabeça, em cheio. E aquele homem que parecia um tipo de padre, ele fala assim, realmente essas crianças não são tão boas, né? Mas o que você acha disso? Será que Ô, por acaso louco, você padre do drip! Padre do drip calvo! ia Foda. comprar alguma delas? E, mano, esse padre aí tá nos drip, hein? Olha os dentes Muito. do cara, mano, todo cravejado. Certeza que esse padre aí escuta uns trap pesadão. Óbvio. Sim.
Logo em seguida, o padre pega aquele cartaz que tinha várias crianças e fala assim, bom, essa Eu sei que eu canto mal, mas foi só para não ser desmonetizado, desculpe. criança, infelizmente, não é possível. Você poderia dizer que essa criança é a nossa única defeita? As suas habilidades foram as mais altas entre os nossos filhos. Uma verdadeira elite. Oh. E eu pessoalmente gostava muito dele também. Defeito no mas, bom sentido. infelizmente, nós Tão o bom. perdemos. Entendi. Ou devo dizer, ele desapareceu. E era aquele garoto Foi lá o- que vimos dentro do carro. Ok, Ou então fala que eles tentaram interessante. rastrear ele. Mas aquele garoto sem o pai, ele não pode usar o seu poder, por isso ele não consegue chamar atenção. O que acabou deixando aquele cara com muita raiva. E ele fala, bom, e Bom. agora ele pode estar vivendo aí como uma criança comum em algum lugar. E talvez a gente nunca Uma criança comum que não tem ninguém para mandar não, vai ser uma criança normal. Foda, a primeira criança salva. Bora. mais encontre ele. Falta Ou só o simplesmente resto. ele pode apenas estar morto já. A cena então muda e vemos um garoto dando um soco no estômago do outro. O garoto então que tava batendo falou que realmente esse último soco acertou em cheio você. Espera, o que você disse, Ryunho? O garoto então todo assustado falou assim, cara, eu não disse nada, na verdade eu disse 15. E esse soco agora parece que vale 15 pontos. Os garotos então começam a falar, 15? caramba, 15 pontos, hein, parece bem generoso. O outro fala, bom, sim, o soco do Joseph definitivamente valeria 15 pontos. E aquele garoto fica pensando que aqueles desgraçados eram os idiotas. E o cara que bateu fala assim, tudo bem, mas então, quantos pontos valeria um chute? E assim um cara loiro falou que era a vez dele, dizendo que ele também queria tentar uma vez. Assim então ele dá Coitado um do soco cara. no garoto e pergunta quantos pontos ele valia. E ele afirma que ele tinha tirado 52, ele tinha certeza que ele iria tirar 52. O garoto então que estava apanhando, ele fala assim, não, foda-se você. E o cara falou assim, o quê? O que você disse? Você Como disse assim? foda-se pra mim? Ele então se vira para o outro amigo dele e fala que o medidor de danos era muito rigoroso e que com certeza deveria estar com mau funcionamento. Assim então aquele primeiro cara que chegou pra bater, ele fala assim, Xion, o que você tá fazendo agora? E dá um tapa na cara daquele maluco loiro. Oxi. E ele fala, não haja tão arrogantemente assim não, eu já estava batendo nele, eu não estava? Então você entende isso, certo? O garoto loiro então fica com muita raiva tô e fala entendendo assim, "Joseph, nada. seu desgraçado." Que porra é essa? Porém ele acaba mudando de expressão rapidamente e fala que aquele tapa realmente Ok. foi muito bom. Esse carinha aqui parece estar enganando o outro. Ok. Interessante. E ele acha que vale 150 mil pontos. E ele fala, bom, como esperado de alguém que estudou no exterior, né? Seu físico é completamente diferente do de todos. E Joseph, quanto que que você tem a ver banca? uma coisa 500 com a quilos? outra? Ou como são nos Estados Unidos? Está em libras? E o Joseph fala assim, cara, você é um idiota mesmo, hein? Vai comprar alguns cigarros mais tarde, Xion. E o Xion responde assim, ah, com certeza, pode deixar. Você quer o Mentrol, certo? Quando os caras se afastaram, o Xion fala que o Joseph era um desgraçado. E definitivamente ele vai encontrar ele na próxima vez. Mas ele realmente parecia muito legal quando ele falava com aquele sotaque americano. O garoto que tava Ok. apanhando fala assim, cara, isso é Esse garoto é o carinha, né? Que desapareceu. sério que eu tô vendo? Eu realmente acho que eu posso vencer ele facilmente na porrada. O Xion então fala assim, ei Ryunyo, você fala foda-se não foi demais não? Foram 52 pontos, fala pra mim, não foi? E o garoto só conseguia pensar que ele era um desgraçado irritante. O Xion então fala assim, bom, você vai vir comigo agora. Você está morto hoje, de verdade. Por quê? E você entende isso, não entende? A cena então acaba mudando e o Xion estava comendo. O Xion então fala, você estava comprando Oxi! Como assim? todos os teobaki pra mim aqui, e eu estou sem dinheiro depois de executar todas aquelas tarefas para o Joseph. O Ryunyo então fala assim, bom, certo, pode deixar. O Xion então fala, não me diga que você acha que isso é um desperdício de dinheiro. O Joseph está bem, mas eu não, e é isso. O Ryu então fala assim, não é isso, na verdade é só esse lugar mesmo. O Xion então fala assim, esse lugar, eu entendi. Essa loja tem o mesmo nome da sua, né? Isso não é fascinante? E ele fala, bom, essa loja na verdade é a da minha mãe. A mãe dele então acaba aparecendo e fala assim, você é amigo do Opa! Ryunyo, Carinha de mãe que vai sofrer. né? Coma tudo que você quiser, como alguns desses Ao fazer alguém sofrer. Também tem essa opção. bolinhos de peixe também. O Xion então fala assim, a sua mãe é a dona desse lugar? Então tá explicado porque ela tem o seu nome. E ele fala assim, essa é a loja da minha mãe. E o Ryun ficava pensando assim, eu consegui esconder que essa loja era da minha mãe de todas as pessoas, todas... Pô, agora desconsiderando toda a discussão que estamos tendo aqui, que massa legal, pô, bacana. Ó, é longa, é assim, e depois é enrolado. Ai, que delícia que deve ser. Mesmo. E eu realmente não acredito que eu fui pego por alguém como esse desgraçado. O Xion então com um sorriso maléfico ele fala assim, então é isso, né? Eu não posso atuar como um estranho. E nisso o Ryu ficou muito puto falando o que esse desgraçado está planejando fazer com a minha mãe. Vixe. E ele já tinha pegado até uma caneta pra se defender, na vibe John Wick. Pera, E será ele que
A mãe agora é o seu chefe, agora entre aspas, e ele tá acatando as ordens dela? Essa droga, se esse desgraçado mexer com a minha mãe e passar dos limites, eu não vou pensar 2 vezes antes de matar esse desgraçado. O Shion então acaba falando tia, e o Ryu já tava preparado pra matar ele. Mas o Shion acaba se curvando e falando, eu lamento não ter cumprimentado você antes. Eu sou amigo do Ryun-Yo, e eu me chamo Park Shion. E ele fala, não me admira muito, já que o nome da loja parece bem único. A mãe do Ryu então responde assim, sério, realmente? Meu filho sempre me disse pra não deixar isso muito óbvio. O Shion então fala assim, Ryu, isso daí não é ótimo pra você? A sua mãe trabalha muito por você. O Ryu então acaba pensando que não tem como ele prever o que aquele garoto fará se eles continuarem ali. O Ryu então fala assim, mãe, eu preciso ir agora, mas é que meus amigos estão esperando. Ela fala, sério? Então espere um pouco. Shion, quanto tempo seus amigos estão esperando e quantos deles são? Eu embalei algumas coisinhas aqui, uns lanches para vocês compartilharem. O Ryu então acaba ficando muito desesperado com aquela situação. E ele fala, mãe, tá fazendo o banho, mas não tá fazendo não, só tá... Caralho, tá cavando a própria cova. Você definitivamente não precisa fazer isso, sério. O Shion então fala assim, você está me dando isso aqui de graça? E ela fala, claro, eu não preciso mais vender hoje. O Shion então fala assim, caramba, hein? Certeza que você quer dar tudo isso aqui pra nós? E ela falou, já está decidido, pode pegar. E o Ryu estava muito triste vendo aquela cena, falando assim, mãe, não, por favor, não. E ela fala, os amigos do Ryun também são como meus filhos. E o Ryun só conseguia pensar, não, mãe, eles não são. Eles realmente não são o que você pensa que eles são. O Shion então acaba se virando com um sorriso maligno. E ele pensa, relaxa, tudo bem, eu vou aproveitar muito essa comida. O Ryu então acaba tocando na mão do Shion. E ele diz, cara, não conte para o Joseph ou qualquer um dos outros do pessoal. E por favor, me faça esse favor. O garoto então apenas se vira e fala assim, certo, eu cuidarei de você. E bem, agora eu vou embora, tia. E a mãe dele fala assim, certo, da próxima vez traga seus amigos também. E ele fala assim, pode ter certeza que eu trarei meus amigos da próxima vez. Assim que ele vai embora, o Ryu fala assim, mãe, sério, por que você está fazendo isso? Também não vai te contando da mãe, não. A mãe não fez nada pra ti, desgraçado, ok? A mãe só tá achando que é legal. Fala na moral aí. Eles são uma buenada, eles não são meus amigos. Por favor, não fales com eles são mais pessoas, ok? E ele eu não tenho amigos, eles são pessoas que me fazem bullying, eles são pessoas que me magoam. Olha isso, Ser sincero, não vai... Você tá a gritar com a mãe... Desgraçado! Conseguia pensar o quão estúpido ele era. Ele então começa a gritar e ele fala assim, eu disse pra você não agir como... Se me conhecesse. Eu te disse, eu não te disse? Então por que você está fazendo isso? E ele só conseguiu... Na moral, eu vou dar dislike. Não, mentira, é o vídeo do K1, vou dar like. Eu tava com tanta raiva que tava pensando em dar dislike no vídeo por causa do desgraçado. Por que eu estou gritando com a minha mãe? A mãe dele então fica muito... Exato! Muito triste com o que ela fez de mal? O que ela fez de mal? Os outros que vão fazer mal contigo. Ela tá querendo ser fofinha. Ela tá... Caralho, comecei a espumar da boca. Calma. Que tava acontecendo. E com muita dor no coração, ela fala assim, bom, eu só fico muito feliz de ver você pela primeira vez... Tá vendo estes calos aqui, estas feridas todas que ela tem na mão? É pra... Ela tá se esforçando muito por ti. E depois tu faz essa merda dessa, gritar com a tua própria mãe. E me desculpa, eu realmente sinto muito, Ryu. O Ryu então só conseguia pensar porque... Ela ainda diz sinto muito. Que ela estava se desculpando com ele. E ela fala, eu só quero que você se dê bem com seus amigos. Minha cicatriz aqui. Me desculpe de verdade, por favor, não fique bravo comigo. E o Ryu só conseguia pensar, por favor, mãe, não se desculpe. Se você continuar fazendo isso, eu não sei se eu vou conseguir me controlar. A cena então muda e os garotos estavam zoando o Teobaki da mãe do Ryu. E ele fala, cara, do que isso daqui é feito, mano? O Joseph então fala assim, Ryu, a sua mãe vende Teobaki, certo? Então eu comprei alguns, mas o que é isso daqui, cara? Isso daqui é hang? E por que isso tá unindo um Teobaki, cara? Claramente acabou de ser colocado. Saltou, olha aqui a coisa subir. Não vem com essa não, irmão. Mano. O Joseph então fala assim, Ryu, a sua mãe vende Teobaki, certo? Então eu comprei alguns, mas o que é isso daqui, cara? Isso daqui é hang? Que situação merda. Isso tá unindo Teobaki, cara, que nojo. E eu realmente não posso comer assim, cara. E ele acaba esfregando o pano sujo na cara do Ryu. E ele fala, será que eu poderia pedir reembolso? Né? Ou será que eu devo ir até a sua mãe? Reembolso? Tu pagaste alguma coisa, desgraçado? O que tu pagaste? Vais pagar é... E dizer que eu sou seu amiguinho. E o Prota só conseguia pensar o quanto ele implorou para o Shion não fazer isso. É amigo da minha...
Eu não consigo falar. Irmão, bullying é uma coisa que me dá raiva, desculpa. O Rio então fala assim, amigo, eu e você somos amigos. O Joseph então fala assim, cara, você tá ficando louco de verdade, né? Nós sempre fomos amigos. Louco? E devemos nos dar bem. Na verdade, isso foi só uma piada mesmo. E cara, eu realmente não aguento isso e eu terei que contar tudo para sua mãe. E ele joga Ai, eu vou. o teu baque tudo na cabeça do nosso... Tá porra! Eu acho que a câmera caiu. Eu fiquei com tanta raiva que eu subi o teclado, mas eu esqueci que o teclado também tá com o fio que liga a câmera. Então ontem bosta. prota. E o Rio já tava como? Com a canetinha dele sanguinária pronta pro abate. Ele então, numa velocidade absurda, vai em direção ao pescoço daquele cara. E ele pensa na fala da sua mãe, dizendo que só queria que ele se desse bem com seus amigos. E que ela realmente sentia muito, e que não era pra ele ficar com raiva. E quando ele chegou bem pertinho do pescoço do Joseph, ele acabou repensando em tudo e acabou parando. O Joseph então acaba ficando com muita raiva, perguntando o que ele tentou fazer com aquilo. O Shio então acaba chegando e fala assim: Ei Hyun, o que você está fazendo? Porém, todos estavam muito apreensivos. Até a polícia estava dentro da sala. E vemos que a janela estava completamente quebrada e cheia de sangue. Também havia muito sangue no chão e um óculos quebrado. E é dito, naquele dia, o Hyun foi espancado continuamente. Meu e isso Deus. por cerca de 15 longos minutos. E aquele garoto desmaiou várias vezes e recuperou a consciência devido à dor extrema que ele estava sentindo naquele momento. E a cada vez que aquilo estava acontecendo, ele pedia desculpas, dizendo que estava se desculpando. Mas a violência não parou em nenhum minuto. Na verdade, ninguém, absolutamente ninguém interviu aquilo. E no final, quem se pôs para acabar com a violência, na verdade, foi o próprio Hyun. E assim é mostrado o garoto olhando para a janela, pronto para se jogar. A cena então muda e vemos o Joseph e ele fala assim: Bom, eu tive uma boa ideia. E é sobre o Hyun. Digamos que vocês empurraram ele enquanto brincavam. E bem, vocês entendem o que eu estou dizendo. O cara tá querendo dar desculpa. Tá querendo que a culpa não. Por que alguém aceitaria essa proposta, irmão? Por quê? Não, né? Os garotos então falam assim: Ué, mas não fizemos nada. E o Joseph fala assim: Cara, não seja assim. Eu perguntei ao meu pai e aparentemente há uma boa lei na Coreia, que se chama ato juvenil. E eu já fui retido por 1 ano, por isso não se aplica a mim. E é por isso que eu peço que vocês me ajudem um pouquinho. E bem, eu estou falando pra vocês se entregarem. Diga a eles que você empurrou o Hyun. E será que eu estou sendo claro com vocês ou vocês não estão entendendo? O garoto então fala assim: Bom, eu sabia do ato também, mas eu ouvi dizer que podemos ser processados por danos, certo? O Joseph então fala assim: relaxa, não se preocupe com isso não. Há uma maneira de contornar isso também. E ser procurado, bom, isso ainda não aconteceu. Enquanto não houver ninguém para entrar com um processo. Então não há problema, certo? E vejamos, galera, mesmo que vocês sejam pegos, vocês estão protegidos pela lei juvenil. O sapato é da Nike, é da Suprema, não tô entendendo. Certo? E bom, eu não estou pedindo ajuda de vocês de graça. O Joseph então acaba abrindo uma maleta cheia de dinheiro. E ele fala... Aí o cara fez um bom negócio, viu? Talvez aceitasse, né? Dinheiro é bom demais. Só 1 aninho. Pô, mas a ficha é criminal. Mas 1 ano... Ai, vida boa. Ainda por cima na Coreia, que deve ter tanto... Depende da Coreia. Mas nessa Coreia aí, deve ser tanto fácil de ter... Deve ser tranquilo. 10 milhões a prisão deve ser tão de boas. Que por pessoa. E aí? Que 10 milhões de won. Quanto é que isso dá? 10 milhões de won. Ai, papai. Não dá nem uma casa, não. Pô, mas é um carrão. Eu não ganhava isso 1 ano de trabalho. Porra, mas é... Pô, é muito dinheiro. Pior que talvez compensa, mas não sei. Negócio fechado, mas agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Alguém sabe aonde mora o Hyun? E mostrando a casa do Hyun, a mãe dele estava completamente depressiva, chorando no chão. E foi mostrado que o Joseph e os outros já estavam no prédio do Hyun. O Joseph então fala assim: que andar que era mesmo? E o garoto responde: 5º andar. O cara então fala: o que é isso? Por que o elevador não vem do 5º andar? E o Joseph fala assim: bom, esqueça isso, só vamos subir as escadas. Pô, pior que o cara é musculado mesmo. Olha o abração aqui todo trincado, absurdo. E todos eles estavam com armas na sua mão. Cara, bosta sempre tem musculoso, né?
Bosta. O Joseph então fala assim, bom, é melhor você se apressar, estamos quase lá. Eles então começam a subir as escadas, e eles perceberam que tinha um extintor de incêndio na porta de um elevador. O Joseph então fala, que diabos é essa merda, e por que tem um extintor de incêndio logo ali? E nas escadas do lado tinha um garoto encapuzado, e ele fala, por que você está tão atrasado assim, hein? E você me deixou esperando por muito tempo, hein? O Joseph então pergunta o que o Park Shion estava fazendo naquele local, e o outro cara fala assim, ótimo, tempo perfeito, hein? Você também vai vir conosco. O Shion então acaba se levantando, e ele fala assim, bom, eu só vou te perguntar duas coisas, seja breve. Como que você conheceu a loja de lanches do Ryunyo? E esse era o meu ponto secreto. O Joseph então fala assim, aquilo? Eu fiquei curioso por que você não trouxe os cigarros e estava comendo com as crianças da vizinhança. O Shion então fala assim, tá, e o que você sabe? O Joseph então fala assim, o não entendi não. O Ryunyo estava discutindo com a sua mãe na frente da loja. O Shion então acaba se levantando e fala assim, bom, aquilo tudo aconteceu por minha culpa. Então aqui vai a segunda pergunta. Então já conhecia? E preciso que você me responda com atenção. O que é que vocês estão fazendo aqui? O Joseph então fala assim, ué, mas não já ficou claro o que eu vim fazer aqui? Digamos que estamos aqui pra ver a mãe do Ryunyo, que está nesse exato momento dormindo bem despreocupada depois de entrar com um processo contra nós. E você apareceu no momento ideal, já que eu estive irritado com você durante todo esse tempo. Você achou mesmo que eu não notaria que você estava fingindo intimidá-lo? Mas na verdade você realmente estava ajudando aquele bastardo do Ryunyo. E eu já tinha percebido esse tempo inteiro. E você deve estar achando que eu sou um verdadeiro idiota esse tempo. Não conseguia resolver o problema, mas conseguia diminuir o problema. O tempo todo, né, seu desgraçado? O Shion então acaba pegando o extintor de incêndio e fala assim, bom, tudo... Mas por que ela contou pros amigos, então? Bem, isso pra mim já é o suficiente. E obrigado por confirmar toda essa história. O Joseph então, sem pensar duas vezes, já parte pra cima do Shion. O Shion então acaba liberando o extintor de incêndio e fala assim, bom, eu já esperava por isso, mas eu precisava ter certeza. Ele então acaba jogando aquele pó do extintor de incêndio em todos eles na escada. O Joseph então manda o seu capanga pegar ele. O cara vai muito já viu uma porradona com o extintor de incêndio na cara do maluco em cheio. Receber essa porrada no meio das escadas, maluquice. Placa do cara. O corpo então do cara acaba caindo em cima do Joseph, que também acaba caindo no chão. O Joseph muito irritado, manda todos os seus capangas... Caiu em cima da alguém, senão já deve, de certeza. Dele. Porém, a fumaça estava atrapalhando muito a visão deles. E o Joseph estava conseguindo espancar os outros capangas dele também. Brabo. O Joseph então decidiu se levantar. Pior que uma boa estratégia. Sei lá. Não sei como é que ela tá vindo assim aí, mas tudo bem. Aí partiu ele mesmo pra cima do Shion. Porém, o Shion conseguiu se defender com seu extintor de incêndio. Depois ele acabou pegando o extintor de incêndio e tacando bem no pé do Joseph, que acabou caindo gritando que nem uma garotinha, falando que o pé dele tava quebrado. O Shion então vai se aproximando lentamente do corpo do Joseph e fala, bom... deve ter deslocado alguma coisa aí que pior que quebra, legal. Eu estou escutando um barulho muito estranho hoje. Parece que os ossos do metatarso acima do osso do cuneiforme realmente estão quebrados. E aparentemente você não vai poder mais andar agora, né? O Joseph, todo desesperado e com o pé todo estraçalhado e sangrando, fala assim, cara, por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso comigo? E o Shion acaba tirando seu capuz e fala assim, os 3 princípios impressos nas crianças. Primeiro, as palavras dos pais são absolutas. E então era ele, não era o... Segundo, ele dá um socão na cara do Joseph e diz, sem a permissão dos pais, você não deve usar todo o seu poder. Os capangas do cara não estavam entendendo nada do que aquele desgraçado tava falando. Então foi por isso que ele contou pra eles, porque a mãe do cara pediu pra ele... Então a mãe é o mestre. Ele então pega o Joseph... Ela tá protegendo a... Ok, e ele já tava com a cara legal. toda estourada. E ele fala, e o mais importante, o terceiro. E nisso o Joseph já tava implorando pela sua vida, pedindo desculpas. Porém o Shion acaba pegando o dedo dele e fala, caso a segurança dos seus pais esteja ameaçada, ignore os 2 princípios acima para resolver a situação. Que da hora. Ele então acaba quebrando a sangue frio o dedinho do Joseph. E o Shion fala assim, bom, a mãe do Ryunyo disse, os amigos do Ryunyo são como os meus filhos. E isso significava que vocês ameaçaram a minha mãe. E isso significa que eu vou esmagar vocês aqui e agora. E eu acho que você entendeu muito bem o que eu estou falando, né? E assim o Shion começa a chutar muito a cara do Joseph. A cena então acaba mudando para aquele local onde estava aquele padre e aquela freira. O padre então fala assim, sim, você pode entrar. A freira então fala assim, diretor, há uma chamada da Coreia. O homem então fala assim, Coreia? Mas quem que é esse? A freira então acaba respondendo que era a força de trabalho do Tigre Branco. Aí o cara fala assim, então são eles, né? Me entregue o celular agora. Ele fala assim, sim, esse é o diretor falando.
falando. Os caras então falam assim, bom, acho que encontramos o que você procurava esse tempo todo. E não era exatamente você que estava procurando a lenda perdida da mansão morta? Aquela pessoa com o codinome Cian está na Coreia. E é dito, mansão morta, treino especial, arma multiuso. Projeto, boa então criança. É outro! Pô, o Manhua fez uma inteligência, ficou sempre com a caneta lá na mão, com o cabelo preto igual o Prota, pensávamos, é o Prota, é o Prota, é o Prota. Mas na verdade não é o Prota, este que vai ser o Prota, legal. Código Cian. Interessante. E é dito, das crianças que foram feitas pela mansão morta, ele foi o melhor de todos, trabalhando secreto, Muito habilidades brabo. com armas e assassinato para acabar com tudo. E realmente era um produto que estava em um nível completamente diferente em todos os sentidos. E se esse for o caso, ele deveria ser enviado para a família Yakuza. E esse foi um dos nossos principais Yakuza? clientes. Mas houve um erro na entrega. Em vez de Japão, ele foi enviado para a Coreia. O homem então fala que já se passaram Então foi mais de outro 5 cara que anos ficou desde o perdido. acontecido, e Legal. que ele já havia desistido dele achando que ele estava morto. Porém, o homem começa a ficar muito... Pô, tá vendo o vídeo até aqui? Deixa o like. Na moral, se tá vendo o vídeo até aqui é porque tá gostando do vídeo, tá achando legal o Manhua, ou talvez achando os meus comentários pertinentes, eu só não sei. Mas, que dá o like vai dar, né? Por amor de Deus, mas ajuda demais, é isso. feliz e agradecer a Deus, já que segundo ele, Deus tinha devolvido o garoto pra ele. O diretor do local então manda a freira ir encontrar o garoto, e não importa o que ela tenha que fazer pra conseguir encontrar ele. E então vemos que o nome dela era Rachel. Ela então acaba tirando o pano Pô, da sua cicatriz cabeça muito e fala da hora. assim, bom, eu vou encontrar ele e iniciarei imediatamente o processo de coleta. E se algo der errado, eu vou trazer ele à força. E Ô, meus louco! amigos, que shape Que é essa da moça freira, hein, mano? linda! Se o Asta de Black Clover tivesse aqui, já tinha morrido de ataque cardíaco, mano. Verdade. Que isso? E essa freira, pros homenageadores Não! Não! Esse site não! Esse site não! 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 do Não! plantão, né, se chama Rachel. E ela é a treinadora da mansão morta. E a Medo. responsabilidade e especialidade dela é desconhecida. O diretor então fala assim, mas o que você tá dizendo? Traga ele de volta sem machucá-lo demais. E também deixa sua arma aqui, isso não vai passar pelo mar. A cena então acaba mudando para o restaurante da mãe do garoto que o Joseph espancou. E na frente dela havia o pai do Joseph. Ele então acaba se apresentando. Ele então acaba se curvando pra ela e ele fala, eu não tenho desculpas para te dizer. E a minha Oh! Finalmente, o pai de Sente! culpa por não ter Aleluia! educado bem meu É muito raro de uma arruagem, inclusive. filho, e eu prometo pagar pelo custo do tratamento do Ryunyo e os seus cuidados mentais também, e também tudo mais que você me solicitar. Pode ter certeza que eu estou à sua disposição. A mulher então responde, nada vai mudar mesmo se você fizer tudo isso, já que não é algo que vai acabar com uma simples desculpa. O homem então fala assim, ah, não funcionou, né? Bem, tanto faz, Desgraçado! Desgraçado! então eu tô indo embora. A mãe Tu fizeste aquela parada toda. Cadê o teu filho, velho? Aquela parada toda. Tu pede desculpas da boca pra fora e diz: ah, então não funcionou. Vou embora. Como é que um cara desse está vivo? Como é que uma. O Ryunyo então pergunta o que tava acontecendo ali e por que ele tava agindo desse jeito do nada. O homem então com um olhar bem de louco, mano, de psicopata mesmo, ele fala assim, mãe do Ryunyo, eu acredito que a É eficiência... pra pupila tá grande. Se a pupila tivesse mais pequena. Na verdade, a pupila mais pequena também é psicopata. Eu não sei como é que é um olhar psicopata, mas esse é um olhar psicopata. Isso é a coisa mais importante de tudo que fazemos. Mas visto que você não tem intenções de negociar, eu não tenho motivo para perder meu tempo nesse local. Eu tenho Acho que é a joalheira, acho que é o que faz ela ser psicopata. muitas outras opções que eu posso usar. Além disso, é no que eu me especializo. Mano, esse maluco aí é porra louca, hein? Já deu pra ver que é Muito. igual o filho. A cena então muda e ele já estava dentro do carro Acho em alta pior, mas ok. velocidade. Quer dizer, o filho já fez muita bosta, mas ele, a cara de Paulo em uma única cena já me deu muita Ele raiva. fala, mano, meu nariz tá ardendo até agora, daquele tanto de poeira e fedor que tava naquele estabelecimento. Como que ela está conseguindo fazer negócios naquele lugar? Basta derrubar Ai, desgraçado. Como é que o cara desse tá vivo? aquele lugar e construir um novo edifício. Ele então fala assim, ah, qual que é a condição da criança? Você já cuidou disso? O motorista então fala assim, Criança? sim, o assistente está cuidando disso. O loiro? E ele já deve ter acabado com isso agora, então deve ligar pra ele. O pai do Joseph então apenas concorda. A cena então muda para o Joseph e ele tava completamente quebrado na cama. E ele Merece! fala, aquele Desgraçado! desgraçado de merda, eu sabia que tinha algo de errado com ele. E ele Qual é o desgraçado? Tu ou este? Tem dois aqui, que eu tô vendo dois, mas o do loiro não era desgraçado, não. Não foi tava graça, falando não. uma besteira lá de 3 princípios que nele estavam gravados. O homem então fala assim, 3 princípios, já é este soco, depois vem este, e depois vem este de novo. Esses são os 3 princípios que tu 3 mereces. princípios? Bom, é algo que está atendendo entre as crianças hoje em dia. Ele então pergunta por que ele estava falando dessas coisas tá aqui tão de mesmo. repente assim. O pai dele então fala assim, calma aí garoto, espere só um momento. Senhorita, por acaso poderia nos deixar a sós
só um pouquinho e eu garanto que será muito rápido. A mulher então acaba saindo e o Joseph chama pelo seu pai, chama dele de desgraçado. O homem então acaba dando um tapão na cara do Joseph e ele fala assim, pelo menos alguma coisa? Joseph, você sabe por que eu estou mais louco? Eu não me importo se você está oprimindo crianças. Será que ele não é só babaca? Não importa que tá imprimindo crianças, então esquece. Eu pensei que eu podia ser psicopata e não babaca. Eu podia ser uma pessoa psicopata, mas queria ensinar coisa ao filho, mas não, é só maldoso mesmo. Ou que levou você a saltar da sala de aula. Eu realmente não me importo com nada disso. Mas se você foi até a casa deles para terminar as coisas, você deveria com certeza ter manuseado de forma limpa isso. O básico do trabalho não é fazer a mesma coisa 2 vezes, Joseph. Você deve aproveitar essa oportunidade para aprender corretamente. E é assim que os adultos pode ser tão lidam com as coisas. Olha, que faz ela ser psicopata. Maluco. O Shin então pergunta o que eles iriam fazer segurando ele daquele não tá por cento também. Entendi. Pô, interessante como funciona. jeito e batendo nele com tanta força assim. O cara então acaba dando um tapão na cara dele. E o homem responde o Shin falando assim, não está sendo como planejado, certo? Como quando você bateu em 4 crianças da sua idade. Mas nada funciona da mesma maneira entre adultos. E o jovem mestre ele acabou ficando meio aleijado por sua culpa. E então, digamos assim, talvez você também devesse ficar meio aleijado. Você não acha que seria justo? Mas e aí? O cara também deixou alguém meio aleijado, então eu vou deixar ele meio aleijado. É isso. O justo já aconteceu. Tu não tem nada a ver com essa parada, não te metas com isso. Você já se arrependeu, certo? O homem então acaba torcendo o braço do Shin e pisando com muita brutalidade no braço dele, quebrando assim o seu ombro e seu braço. Coitado. E ele fala, e é assim que os adultos lidam com as coisas, garoto. Jamais se esqueça não vai dar pra quebrar os caras na porrada agora, né? Com um braço a menos é difícil. disso. A cena então muda pra um pouquinho depois com o Shion tentando consertar o braço dele. O Shion então tava falando assim, que sermão de merda do caralho. Ele acha que eu sou alguma criança pra ficar dando sermão em mim? Você nem pode dizer a diferença entre um osso quebrado e uma articulação deslocada. Algo assim nem chega perto das punições. Caralho! O cara é o próprio John. Que porra é essa? Da Rachel. Ele então pensa, além disso, as coisas... Cara, não chega no nível de punições da Rachel, então? Essa tal do Rachel? Será que é a gasosa? que estão acontecendo são um problema. Eu não posso usar a minha força total sem comando devido aos 3 princípios. E bem, isso deve ser... Mas quantos por cento podes? Fazer 99%? Seria legal. Suficiente para acalmar as coisas. E se não for, eu teria que ter uma nova identidade. No entanto, isso também é um problema. De repente, então, a mãe do Hyun acaba aparecendo e fala assim, ei, você não é o Shion? Eu tenho certeza que é você. Mas por que você está nessa situação? O Shion então acaba dizendo olá. Ele então pensa assim, meu Deus do céu, mais problemas à vista. Ele então vai até o restaurante dela comer um pouco. Ela então fala, Shion, você não precisa ser educado. Eu estou bem, eu prometo, então coma muito. O Shion então acaba abrindo os olhos e fala, eu recebi o comando, coma muito. Como esperado, penso na mãe do Hyun como meu próprio vai virar pai. Luffy. Então as palavras dela eram uma ordem e ele realmente... Eu falei, Flipitos cavadas, certo de novo, impecável, como você faz tudo. Começa a comer muito. Ela então fala pra ele ir com calma, já que ele ia se engasgar com aquele tanto de comida. Vai com calma. E que era pra ele beber um pouquinho de água. Ele Opa, então beber entende água? o comando e começa a beber muita água, finalizando assim uma garrafa de água em segundos. E depois de comer muito e ficar com um buchinho gigantesco, ele pede obrigado pela comida. Após ele comer muito, ela fala assim, eu fico muito feliz em ver você assim. Ele então fala assim, e o Hyun está melhorando? E ela, o Hyun, bem, então... E claro, ele está melhorando sim. O médico disse que a cirurgia correu muito bem e só precisamos ficar de olho nele. Você sabe o quanto é resistente o nosso Hyun, certo? Então, mesmo se ele está passando por tempos difíceis agora, ele vai superar. Então a gente viu a imagem do Hyun e ele estava completamente estraçalhado, cheio de aparelho no seu corpo e ainda em coma. De repente, então, a mãe do Hyun começa a chorar muito, falando assim, mas mesmo assim, parece que eu não posso fazer nada pra ajudar ele. E não posso fazer simplesmente nada enquanto meu filho está nesse estado. E eu me sinto muito inútil por não conseguir fazer nada. Eu realmente só queria conseguir destruir tudo isso. E com a dor que eu estou no meu coração, o pai daquele garoto, eu queria rasgá-lo em pedaços. E depois... Falou! Vamos! É isso! Falou! Vamos dar porrada no desgraçado! Vamos! Depois de ter desabafado um pouco, ela pede desculpas ao Shion. E ela fala, eu realmente sinto muito, eu sei que não deveria ser assim. Porém, na hora que ela vira pra trás, o Shion já tinha desaparecido. E você já deve imaginar, né? Já que ela meio que deu uma ordem pra ele indireta. Não, indireta nada! Foi direta! Força total! 120% na porrada, Deus!
A cena então Isso. tava mudando para um prédio onde o pai do Joseph tava lá. E o pai dele fala assim, todos vocês trabalharam muito. As nossas Pronto, construções... já tá aqui assinado nesse Death Note. Vai do Vasco. Isso por causa do esforço de todos vocês. Não vamos vacilar mesmo que a empresa mãe, Ju Yong Construções, falhou. De repente então um garçom acaba aparecendo e fala assim, por gentileza, queria vinho? O homem então fala que sim, para servir ele. E assim então o garçom acaba dando uma garrafada bem na lata do cara. E na verdade o garçom era o Xion. Outros caras então aparecem perguntando o que há de errado com aquele pirralho de merda. E assim então tenta acertar o nosso protagonista com socos. Porém o protagonista acaba atacando 2 copos dentro da mão do cara. Insano, o cara então insano. fala assim, você sabe correr muito bem, né? Só então ele acabou percebendo que a mão dele estava com copos. E ele fica se perguntando desde quando os copos estão na sua mão. Assim então o Xion acaba dando um chute bem na cara do maluco, quebrando até os copos da sua mão. Depois ele pega vários garfos e faca e acaba atacando na cara de vários caras ao Deus, mesmo é o tempo. próprio Os John outros Wick. que estavam um pouco afastados Foda. ficam se perguntando que ruim. Será que esse é o início do John Wick? Vamos ter, quando formos ter o prólogo do John Wick, vai ser isto? Foi aquele. O outro então pede pra acender as luzes o mais rápido possível. E quando as luzes estão acesas, já tinha vários, mundo já foi de corpos no chão. E eles ficam se perguntando onde que aquele bastardo de merda foi. E pede pra encontrar aquele loiro o mais rápido possível, já que ele não poderia ter ido tão longe assim. E ele com certeza estava em algum lugar por aqui. O pai do Joseph então ficou observando tudo aquilo e se perguntando, uma criança de cabelo loiro? O Xion então estava escondido debaixo das mesas. E ele fala, as crianças da mansão morta. Primeiro princípio, as palavras dos pais são absolutas. E com uma Fala de novo, não, fala de novo, eu quero ouvir isso de novo. São morta. Primeiro princípio, as palavras dos pais são absolutas. E com uma Vai partir ela em pedacinhos, faquinha de cortar pão, ele sai esfaqueando todo mundo. Ele acaba se lembrando então da mãe do Ryun falando assim, com toda a dor que eu estou sentindo no meu coração, o pai daquele desgraçado, eu queria rasgá-lo em pedaços. O Xion então fala assim, Pô, mas como é que vai concretizar isso? Vai... Com essa faquinha... Meu Deus, não. Aí é bom, ela complicado. disse que queria todos eles picotados. Então assim vai ser. Ele então acaba pegando um pano da mesa e jogando Usa logo um poder de Sukuna, desmantelar. os capangas. E depois pegando a Viajei, mesa foi e dando mal. um chutão em direção a eles. De repente então um objeto acaba passando em alta velocidade do lado do rosto do Xion. E acaba pegando em um dos capangas que estava do lado dele. Aquele homem que tinha batido no Xion acaba aparecendo. E ele fala, ah meu Deus, hein, pra evitar isso não é tão ruim assim não. Mas eu tenho certeza que eu quebrei o seu braço, não foi? Bom, Não. tanto faz, mas dessa vez eu Pior que nem foste tu, foi teu contratante que também és contratante, pelo amor de Deus, não foste tu, não. Assim então os dois começam a sair na porradaria Foi franca. aquele gordinho, acho que... Não foi? Enfim. E o Xion acaba acertando um soco bem na lata do cara. Depois então ele acaba segurando o braço do cara e prendendo ele. E ele fala, assista com atenção. É bem assim que se quebra um braço. E assim acaba quebrando o braço Fazendo dele tutorial na maior facilidade ao do vivo. mundo. Porém, de repente então alguém atira pelas costas do Xion, fazendo um corte assim no seu rosto. E quando ele olha para trás, foi o pai do Joseph que tinha atirado nele. O homem então fala assim, ó, realmente mais difícil mirar do que eu pensava, né? O Xion então acaba falando, será muito difícil pra você atirar dessa distância se você não for profissional. E ele fala, ah, realmente, né? Você parece Você tá ter muito próximo conhecimento agora. disso. E por mais acaso fácil. você seria o profissional, garoto? Ouvi dizer que na Se Coreia, é... Se é, não entendi nem ideia, irmão. as crianças fazem essas coisas de tripulação ou algo assim. E você, é parte disso também? O Xion então fala assim, equipe, bom, eu não sei nada disso não. Mas se você me perguntar com quem que eu estou afiliado, e eu estou afiliado ao Ryun Loja de Lanches. O homem então fala assim, Entendi. Ryun Loja de Lanches? Você tá falando daquela lanchonete barata que ficava naquele beco fedorento? Eu Sim. finalmente tenho você nas minhas mãos. Então me responda uma coisa, o que que aquela mulher disse? Ela que pediu pra você me matar ou algo do Rasgar em tipo? O pedaços. Xion então fala assim, não, ela me disse pra rasgar você em vários pedaços. O homem fala assim, o que que tu tá falando? E em uma velocidade absurda, o Xion acaba desarmando ele. Em Vai, seguida, vai, vai, dando um vai, golpe acaba, muito acaba, forte acaba. no rosto dele. O pai do Joseph então acaba segurando no Xion pra não cair. E ele fala, seu desgraçado de merda, essa é a vingança deles, né? E o Xion responde, bom, isso não é algo como vingança ou pagamento. Assim então ele acaba dando uma um soco ordem. pra mão dele até afunda no rosto do cara. E ele fala, primeiro princípio, o comando dos seus pais é absoluto. E só com aquele soco que o Xion deu nele, o cara já ficou completamente quebrado no chão. E ele pensa, eficiência é o mais importante quando se trabalha. E você não pode fazer a mesma coisa duas vezes. O pai do Joseph então, todo ensanguentado, fala assim, eu sabia, né, você e aquela mulher. Eu deveria ter cuidado dele então. E da próxima vez eu vou matar todos vocês. O Xion então pega inimigo uma arma futuro. do chão e fala assim, por que que você está dizendo coisas inúteis? E ele fala, terceiro princípio, quando há a possibilidade de seus pais estarem em perigo, está permitido quebrar as outras regras. Ele então acaba atirando de costas no candelário que estava em cima do homem. Assim então o candelário acaba caindo em cima do homem, deixando ele em pedaços. O Xion então de costas e sem camisa com a tatuagem nas costas, Ó, deixa eu ver se é tatu. Não, mostra do o homem tatu. deixando ele em pedaços. O Xion então de costas e sem camisa
Não sei ler isso, não. Camisa com a tatuagem nas Tá costas, em gringo. diz que tanto o pai como o filho, eles são iguais. A cena então acaba mudando para o quarto do hospital que o Joseph estava. E uma enfermeira fala assim, caro paciente, se você outro se sentir desgraçado. desconfortável em algum lugar, esse não é seu trabalho e você não pode ver isso ou sou idiota? E ela fala, dizem Ai, merece tanto vir para o timão. Merece tanto vir para o timão. Santo vai de Vasco. que a violência escolar é muito assustadora nos dias de hoje. E essa é a primeira vez que eu vejo isso de perto. E eu acho que aquele cara que te bateu é muito bom de luta, né? Até porque isso tudo aí já é demais. E meus amigos, se o cara não tinha morrido até agora, com essa empinada que a enfermeira deu, mano, o cara morreu do coração de certeza. A enfermeira então... Eu não sei o cara, mas eu já tava com calor, porque tava muito calor aqui em Portugal. Mas essa moça aí, cara, deixa um acaba se pouquinho mais levantando quente. com a injeção. A enfermeira fala assim, você sabe o que seu pai estava falando antes? Sobre os 3 princípios? Eu vi que você mencionou algo assim. Ela então acaba injetando o medicamento na bolsa de soro do Joseph. E ele fala assim, mas peraí, que medicamento é esse? A cor dele parece muito diferente. A enfermeira... Não tava dizendo pra médica lá fazer as paradas? Agora por que tá recomendando ela fazer as paradas? E irmão? Ele então fala, isso? Bem, você não precisa se preocupar não. E pode deixar que você não vai morrer só se eu usar metade. Ela então acaba tirando a máscara e a peruca. E ela era a Rachel. E a responsabilidade dela era... Da hora! Esse desgraçado! Faz-se especialidade de interrogação. E também ela era muito boa em tortura. Essa freira quero aí ver tá mais, demais, quero ver hein, mais. mano? Rapaziada, se vocês... Não, acabou. Na moral, eu quero continuar a ver isto. Por favor, dá like, inscreve-te. É assim que eu sei que tu gostas do vídeo. Vende este vídeo para outra pessoa. Por favor, faz este vídeo e dá certo. Espero que tenhas gostado. Valeu e fui. Tchau, tchau.